Bem, então agora a gente vai ver, né, as leis de Kepler. Professora, quando começou? Quando é que surgiu? Surgiu em 1609, através, né, do alemão Johannes Kepler. Utilizando os dados de observação, né, de Tycho Brahe, publicou as leis que regem, né, os movimentos dos corpos celestes. Essas leis mais tarde, né, ficaram conhecidas como as leis de Kepler. As leis de Kepler, né, descrevem os movimentos dos planetas no nosso sistema solar, tomando o Sol como referencial. Então, o que diz, né, a primeira lei de Kepler, professora, né? Ele mostra, né, que os planetas descrevem órbitas elípticas, tá? E não circulares, em torno do Sol, o qual ocupa, né, um dos focos da elipse descrita. No esquema, o ponto de maior proximidade do planeta em relação ao Sol é chamado de periélio, e o ponto mais afastado, né, é chamado de afélio. Então aqui a gente consegue perceber que o afélio seria o ponto mais distante entre o Sol e o ponto mais próximo do Sol é o periélio. Então são essas distâncias, tá? Desse ponto em relação ao Sol e desse outro ponto em relação ao Sol. A distância do periélio ou do afélio define o semi-eixo maior da elipse. A distância entre o Sol, tá, e o centro é chamada de distância focal. Então, nesse caso aqui, né, nós temos a distância focal, como dá para perceber pelo esquema. Já a segunda lei de Kepler, né, a gente percebe, né, que o segmento imaginário que une o centro do Sol e o centro do planeta, ou seja, o raio vetor, varre a áreas proporcionais aos intervalos de tempo dos percursos. Ou seja, nós temos a fórmula, que A é a área, é igual a K, que é a velocidade areolar do planeta, e ΔT, que é o intervalo de tempo. Então, a gente consegue, a partir desses dados, né, fazer a fórmula da segunda lei de Kepler. E aqui, né, estão representadas as figuras de como a gente chegou na fórmula da segunda lei de Kepler. Quando o planeta vai do afélio para o periélio, a gente mostra-se na segunda lei, né, que o movimento é acelerado. Quando o planeta vai do periélio para o afélio, nessa outra direção, nós dizemos que o seu movimento é retardado. E aqui, né, novamente, mostra esses esquemas que a gente acabou de falar. E por último, né, a terceira lei de Kepler. O que ela diz, professora, né? O quadrado do período de translação de um planeta é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua órbita. Ou seja, né, o raio médio da órbita, a gente vai chamar de R, pode ser obtido pela média entre a distância do Sol ao planeta quando ele está no periélio e a distância do Sol do planeta quando ele está no afélio. E aí a gente tem essa fórmula, R é igual a distância 1, que a gente pode chamar dessa forma, mais a distância 2 divididos por 2. E aqui nós temos, né, no esquema mostrando aonde está a distância 1, aonde está a distância 2, que a gente já falou nos slides anteriores, divididos por 2. E aí nós chegamos nessa fórmula, né, sendo T o tempo necessário para o planeta completar uma volta ao redor do Sol, ou seja, período de translação. De acordo com a terceira lei de Kepler, nós temos, né, T divididos por R, tá? O T é o tempo que a gente acabou de falar, R é o raio médio e a gente vai achar o K, que vai ser a constante. Bem, um exemplo nós temos, né, nesse problema. Nós temos o raio médio do planeta Marte é cerca de 4 vezes maior que o raio médio da órbita do planeta Mercúrio. Se o período de revolução de Mercúrio é de 0,25 anos, qual o período de revolução de Marte? A gente vai colocar, né, na fórmula T de Marte sobre R ao cubo de Marte, nós vamos igualar pelo T ao quadrado de Mercúrio, vai ser divididos, né, pelo o R ao cubo de Mercúrio. E aí é só colocando, a gente coloca, né, todas as informações presentes no problema na fórmula e a gente consegue chegar direitinho a partir da matemática nos cálculos, no resultado certinho. Bem, para vocês fazerem,
é a página 430, o exercício 1, 2 e 4. Bem, espero que vocês tenham gostado. A gente tira as dúvidas na aula ao vivo.